Olá, gente, tudo bem? Com vocês aqui o professor Bareta. Vamos começar mais uma aula hoje, hein? Vamos aprender, vamos com calma, tranquilidade. Tudo em paz, dá para aprender tranquilamente, você pode ter certeza. Vamos falar um pouco sobre o meio ambiente. O meio ambiente é tão importante. Já percebeu que se pergunta hoje em tudo, em provas, concursos, né? Vestibulares e também no dia a dia. Você quando liga um jornal, você está ali escutando na televisão, na internet, sempre está falando sobre o meio ambiente. Aí você vê que o mundo se reúne para falar sobre o meio ambiente. Então, o meio ambiente é uma questão importante para a vida da gente. E para a aula de hoje. Vamos lá? Mas só que vamos falar hoje especificamente ecossistemas brasileiros. E o Brasil é conhecido mundialmente pelo seu ecossistema. Certo? Vamos dar uma olhadinha boa, vamos com tranquilidade, vamos aprender que não é difícil e do Brasil a gente entende. A gente já ouviu falar, vamos só botar, organizar as coisas e dar uma olhada nessas imagens maravilhosas, nessas informações que vai compor a sua ideia de meio ambiente do Brasil, do ecossistema brasileiro e vai lhe ajudar nas provas também. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, ecossistema brasileiro, o Brasil é um país com dimensões continentais, muito vasto em território e possui diversos contrastes no que diz respeito ao clima, geomorfologia e solos. Não é segredo, todo mundo sabe que o Brasil é um país gigantesco. Eu lembro de uma Copa do Mundo que teve no Brasil, aí era no meio do ano, jogaram lá no Rio Grande do Sul, estava em 2 graus. Aí foram jogar lá na Arena Amazônia, estava 43. Aí o pessoal ficou maluco, como é que pode, né? Um país está quase perto de zero, outro lugar está pegando fogo. É o tamanho do Brasil, certo? O Brasil é uma extensão latitudinal e longitudinal muito grande, então o Brasil tem um território, uma dimensão continental. Então vamos encontrar vários tipos de clima, de solo, de tipo de relevo, de vegetação. E isso também vai envolver os animais que são adaptados àquela área. O clima, a vegetação, o relevo, o solo, uma adaptação. Não tem nada separado. A gente costuma separar as coisas, mas está tudo junto. É como se fosse uma panela e, dependendo de como você adiciona as coisas, você vai ter os resultados, certo? E ele ainda fala aqui, ó, cada uma das porções físico-climáticas que compõem as 5 regiões, repare, 5 regiões, mais ou menos favoráveis a determinados grupos de animais, plantas, e esse se torna responsável por caracterizar as paisagens e definir os ecossistemas brasileiros. Então repare que essa mistura de clima, de relevo, de vegetação, de solo, vai também interferir também na questão da vida dos animais, da fauna, da flora, de tudo que tem ali, e tudo isso está relacionado. Nada está por acaso, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha aqui que maravilha, que imagem linda, né? Isso é o Brasil, a variedade climática, né? Uma variedade muito grande de solo, uma variedade muito de plantas, de animais. É isso que eu quero que você bote na sua cabeça e eles podem perguntar lá no dia. A variedade climática, a variedade vegetal, de animais, tudo está interligado e é uma forma de se adaptar àquela situação, tá certo? Então, essa imagem que fica na sua cabeça, que imagem linda, né? Então, dando mais uma olhada, pronto. Quero que você pare aqui um pouquinho. Repare, ecossistema da Amazônia, ó, grande, hein? Depois você tem aqui na parte central do Brasil o ecossistema do Cerrado. Depois você tem no semiárido ó, o da Caatinga, vem pelo litoral, ocupando boa parte aqui do litoral do Sudeste, chega até aqui o sul, ó, o da Mata Atlântica, tem o do Pantanal, que tem até uma novela aí, Pantanal, tudo, mostrava as belezas do Pantanal, e você tem aquela região do Gaúcho, da carne de vaca, do churrasco, tinha lá dos Pampas, né, da criação de gado, historicamente, né? Mostra essa região criando gado. E nós vamos ver por quê. Se eu der uma olhada aqui, até como eu falei a vocês, que está ligado sempre às plantas, animais também, o ecossistema. Então dê uma olhadinha aqui, ó. Representando aqui o ecossistema amazônico, eu tenho uma arara. Representando a caatinga, eu tenho um réptil, um lagarto. Representando aqui o Brasil Central, que é a parte do ecossistema do Cerrado, um lobo-guará. Está até na nota de, meu Deus, de R$20, eu acho. Depois nós temos aqui o ecossistema do Pantanal,
nós temos aqui, se não me engano, uma garça, um tuiuiu, alguma coisa desse tipo, uma garça, né? Representa bem o Pantanal. Da Amazônia, o ecossistema da Amazônia, nós vamos ter um mico-leão da cabeça dourada, aqueles miquinhos. Eu só estou mostrando a vocês que tem animais que são típicos daquela área. E aquela oncinha, né? Eu acho que é uma jaguatirica, se não me engano, comum lá na região dos Pampas. Claro que eu mostrei só um animal representando cada área. Claro que não é só um, são tantos animais. Aí foi mais para mostrar uma adaptação, uma vida nessas áreas, tá certo? Vamos então a cada um deles. Ei, que lindo, hein? É por isso que a imagem está aqui, é para você botar na sua cabeça. Amazônia, verde, densa, grande porte. Aí você tem uma densidade que a vegetação é como... Ó, dá para ver alguma coisa lá embaixo, a pessoa caminhando. Tem lugar aqui que é tão denso que você não de dia não enxerga nada lá embaixo porque está escuro. De tão denso, fechado, com aquelas folhas largas, certo? Aquelas folhas que estão lá sempre. Essa vegetação sempre tem folha, ela não cai folha e fica pelada há um tempo, como algumas áreas que nós vamos ver no Brasil. Essa sempre tem folha, sempre está lá verde, sempre está densa, grande porte. Imagina a variedade de espécies que está aqui dentro. Agora, numa vida tão verde e tão maravilhosa, você mesmo imagina aí, que você cair aqui dentro, naqueles programas que tem na TV aí que o pessoal fica sobrevivendo. Já pensou você passar uns 30 dias aqui? 10 dias, tá bom? Aqui dentro, o tanto de animal que não vai encontrar. Eu não estou falando nem dos grandes, só os mosquitos, né, que deve ter aqui dentro, dá para fazer aí uma festa bem grande. Então a Amazônia, verde, densa, e chuva. Porque se você está verde e densa desse jeito, é porque tem muita chuva. É o que nós vamos ver agora. Vamos fazer um passeio? Venha comigo. Vamos passear pelo ecossistema da Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Mas não é equatorial, é uma forma de tropical. É região tropical, está entre os trópicos. Tá bom? Aí você tem a floresta amazônica, se localiza no norte do Brasil, com grande diversidade de plantas e animais, além de abrigar comunidade de povos originários do Brasil. Olhe, povos originários. É o que a gente sempre chamou de índio, né? Povos originários do Brasil. Eles já estavam aqui quando todo mundo chegou. Então, o dono da casa são eles. Então, você tem que ter essas pessoas que estão adaptadas. Claro que está tendo muito problema com essas pessoas, os índios, essa questão do garimpo, do desmatamento, né? Da poluição dos rios por mercúrio. As populações indígenas têm sofrido muito, esses povos originários, certo? Mas essa região da Amazônia, ela abriga muitos animais. Imagina a quantidade de peixes, de animais que tem aí. Um peixe, com tantos rios. Né? E ele ainda fala o seguinte, a bacia amazônica, a bacia do rio Amazonas, ó, aproximadamente 20% de toda a água doce do mundo, de toda a água doce do mundo disponível. Imagina o tamanho desse rio. E esse rio traz uma vida muito grande. Então é um conjunto, o ecossistema de planta, dos rios, da chuva, essa vegetação maravilhosa e a quantidade de animais. Fala-se que a quantidade de animais que tem numa árvore, tem em muitas regiões do planeta por aí, tem mais animais numa árvore na Amazônia. Olha que negócio. Pense na grandiosidade, no calor, na umidade. Né? Os lugares frios, que fica abaixo de zero, não vai favorecer vida nem animal, nem vegetal, de maneira nenhuma. Mas a umidade, o calor, chuva, isso aqui vai favorecer muito a criação de um mega ecossistema. Certo? Então, cuidado que esse aqui tem caído muito nas provas. Presta atenção. Vamos dar mais uma olhadinha. A Amazônia, o clima quente e úmido, o clima equatorial, o clima. O bioma amazônico ocupa 49, viu? Que nós mostramos aqui. Eu vou voltar só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó. Olha o tamanho que ocupa o bioma amazônico, ó. Olha o tamanho. Beleza, vamos lá. Vamos passar aqui um pouquinho, vamos voltar para onde nós estávamos. Não, vou voltar um pouquinho. Pronto. Clima quente 1, bioma amazônico, ocupa 49% do território nacional. A temperatura anual média de 26 graus centígrados e a pluviosidade de 2.300 milímetros, podendo chegar a 3.500 milímetros. Eu vou dizer para vocês, muito, hein? Tem lugar no Brasil que chove até menos de 300 milímetros anuais. Então você mostra que é um lugar quente. E o pior, chove bem o ano todinho, ué. É quente o ano todinho, chove o ano todinho.
Esse é o bioma amazônico. Por isso essa variedade, essa questão dessa variedade de planta, de animais, de tudo. Por causa disso. Há um ambiente propício. Vocês estão me entendendo agora? Um ambiente propício. Essa questão ambiental aí que está determinando esse ecossistema da Amazônia, que tem uma variedade imensa de fauna e de flora. Ok? Vamos lá. Caatinga. Dê uma olhadinha. Aí que imagem. Agora, quando fala de caatinga, a gente imagina logo é o sol. Que mais bonito, o sol se pondo, né? Mas repara o que é que está aparecendo aqui. Cactáceas. Repare que tem espinhos e não folhas. Uma adaptação a um clima que é um clima seco. É um clima que chove pouco. E as chuvas mal distribuídas. Então elas são adaptadas. Repare lá atrás que você tem as plantinhas, ó, com os tronquinhos, os caulezinhos finos, não é? E essas folhinhas pequenas. E quando a seca aperta, essas folhinhas caem. Derruba as folhas todas. Fica pelado porque a folha perde água pela folha. Ela tem uma adaptação. Então, o belo da caatinga é a adaptação ao clima. Lembra que eu falei que a Amazônia chove muito, o clima quente e úmido? Tem as plantas adaptadas e os animais. Aqui você vai ter a mesma coisa, as plantas adaptadas e os animais adaptados. Você não imagina uma lesma passeando por aqui. Imagina? Caracol, a lesminha só, com clima semiárido, sem água, sem umidade, ela morreria, né? Agora na Amazônia, você imagina, uma lesma na Amazônia, ela vai estar feliz pra caramba, né? Vai estar feliz igual a gente no Carnaval ou no São João. Vamos lá, então, vamos dar uma olhadinha nessa caatinga. A vegetação desse ecossistema é genuína e única, só tem no Brasil a caatinga, pode ter parecido. Mas a caatinga, já marque aí, anote aí, que esse tipo de ecossistema só tem no Brasil, certo? No sertão brasileiro, é? O Bareta, localizado na região Nordeste, a caatinga ocupa 11% do território nacional. Eu só vou fazer uma ressalvazinha, que os livros não botam, ninguém bota, mas também ocupa uma parte da região Sudeste, que é ali o norte de Minas, tá bom? Mas 90% eu acredito está na região Nordeste, claro, do clima, a maior parte do semiárido está no Nordeste, mas pega o norte de Minas também. Mas o importante nessa localização, o importante as características desse bioma. Aí falou, o clima do bioma é o semiárido, com temperaturas médias anuais, variando entre 25 e 30 graus centígrados. Pluviosidade, repare, a Amazônia passava de 2.000 aqui entre 300 e 800 milímetros por ano. E ainda tem a possibilidade de você ter período de não ter nada, não chover nada, se passar 1 ano, 2 anos de seca, como já ocorreu, certo? Aí você tem o solo, de modo geral, não favorece a agricultura e a retenção de água, por ser ele não retém água até porque não tem tanta água, né? E predominantemente raso e pedregoso, porque o intemperismo aí é físico. Não tem muita água que faz a digerir quimicamente as rochas para ter solo. Como tem pouca água, o solo aí tem muita pedra, tá? Repare que é mais um grau de dificuldade, certo? No entanto, em algumas localidades é possível também encontrar o solo de boa qualidade, né? O solo até é fértil, mas em algumas exceções. Na maior parte, aquele solo tinha um xerém de pedra, que é ruim para a agricultura, é ruim para tudo. Que é por isso que o pessoal, durante muito tempo, tiveram muita pecuária aí, criado muito bode, né, que se adaptou bem a essa região, tá certo? E mais próximo dos rios, tá? É claro, criou-se o bovino. Mas vamos lá. A vegetação deste bioma, da caatinga, é composto de plantas arbustivas, aqueles arbustos, com os caules finos. Lembra que eu mostrei a vocês? Os caules finos, tortuosos, emaranhados, também com grande biodiversidade. Agora reparem, 1.200 espécies, mais de 1.200 espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios e peixes. Uma boa quantidade, né? Então repare, há uma adaptação. Tem a vida na caatinga. Existe a adaptação da caatinga, tá bom? Ah, não tem nada porque chove pouco? Tem. Quem sabe, no deserto tem, imagina. Aí vamos lá. A caatinga, no entanto, contém 62% das suas áreas suscetíveis à desertificação, o que representa um enorme risco às espécies animais e vegetais. Claro, se você começar a desmatar, fazer com o ser humano fazer coisa errada, você pode sim criar aí uma área de deserto que vai acabar com a vegetação e, consequentemente, com os animais, reduzir bem a vida,
certo? Então, é um problema sério da caatinga que a gente tem que prestar atenção. Nós saímos do ecossistema amazônico úmido, denso, pó, tem aquela coisa toda, para um ecossistema mais delicado, porque já é uma adaptação maior, né, viver sem água, tá certo? No semiárido. Vamos lá, vamos para o próximo. Ei, beleza, que imagem. Olhe que o tronco, aqui é uma caatinga, não, repare que o tronco é mais grosso, não é aqueles caulezinhos fininhos, não. Repare que é mais grosso, mas repare que ele tem todo torto, ó, certo? Todo torto. Isso aqui, aí repare que não tem muitas em torno dele. Isso aqui é o cerrado do Brasil Central. Aí você fala, o Brasil Central tem problemas assim com água? Tem, mas não é um problema, é que a distribuição da água é diferente. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha, o cerrado, outro importante bioma, é muito importante o cerrado, entre o ecossistema brasileiro, o cerrado cobre, repare, 22% do território nacional, na porção interior do país, bem no centro do Brasil, onde o clima é quente, certo? Com períodos bastante delimitados entre chuva e seca. Lá você tem praticamente o outono, o inverno seco, gente, sem chover. A umidade do ar cai assustadoramente, chega em lugar que a umidade do ar está em 6, 7%. Muito seco, dá até problema respiratório e tudo mais. É por isso que você vê aquelas queimadas na região centro-oeste, no Pantanal, nesse período de inverno, né? Que está bem seco. Lá chove muito na primavera e verão. Chegando naqueles períodos, né? De outubro até abril, chove bastante. Aí chove muito, enche os rios, tudo. A vida se renova. Esse é o cerrado. Então repare que tem uma adaptação. 6 meses com chuva intensa e 6 meses com poucas chuvas ou secos até, com umidade relativa do ar muito baixa. Favorece até os incêndios, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com a umidade relativa do ar baixa, 80% do volume total de chuva se concentra entre os meses de outubro a abril, que seria a primavera-verão. Tem muito lugar no Brasil que chove mais no verão. Aqui no litoral do Nordeste, aqui, eu estou aqui em Sergipe, né, em Aracaju, que no litoral do Nordeste, aqui chove mais no inverno, no outono e inverno. É porque a gente acha estranho, mas chove mais no Brasil todo é no verão, tá bom? Esse período, né, que começou lá em outubro e vai até abril. A temperatura média anual da região varia entre 20 e 26 graus, certo? Os cerrados, os solos são profundos, porosos e muito ácidos. Solo ácido, o solo não é bom não, viu? Solo ácido. Ô Bareta, e você está contendo o que? Alumínio, elemento tóxico, as plantas, portanto, pouco fértil. E aquela planta meio torta, deixa eu mostrar aqui para você. Ó, isso dá um aspecto saudável? Não dá não, né? É um aspecto meio doente, porque ela cresceu meio torta, meio se ajeitando. Isso aqui é uma adaptação ao clima e uma adaptação ao solo, que é ruim. Mas, Bareta, lá eu não vejo lá na televisão que essa região do Cerrado é a região que tem a maior produção do agronegócio. Porque lá é plano. Eles adubam, estão destruindo o Cerrado todinho. E eles fazem uma adubação química. O PPK, aqueles adubos químicos que a gente importa. A gente bota, a safra é maravilhosa. Corrige o solo ácido, tá certo? Do Cerrado. Aí você tem que, esse ecossistema possui grande potencial hidrológico por conter as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A Bacia Amazônica, Tocantins, São Francisco e Rio do Prata. Quer dizer, repare uma área, mas você não falou na instante que ela é seca num período. No outro período chove muito. E daí nascem rios importantes, como a Bacia Amazônica, do Tocantins, do São Francisco e do Rio do Prata, que é o Rio Paraná, Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Então, vamos ficar preocupados porque é uma região importante para a nascente dos rios. Estão desmatando tudo para fazer agronegócio. Olha o perigo, não é verdade? Você matar rios importantes do Brasil, é do nosso São Francisco, meu Deus. Então, o Cerrado, já a vegetação se assemelha muito às características das savanas africanas, onde tem aqueles grandes animais da África, você vê uma árvorezinha aqui meio torcida, aí você vê aquele espaço com gramínea, outra árvore lá na frente e vai. E da Austrália, né? Com pequenas árvores baixas, retorcidas, que possuem folhas grossas e raízes profundas. Essas folhas grossas
que é para se adaptar aos períodos mais secos, certo? E ela se adapta também a períodos mais quentes, mais frios, mais secos, mais úmidos. E as raízes profundas é uma adaptação típica de períodos longos também, são praticamente 6 meses secos. Não chega a ser um semiárido. Semiárido você pode ter até 11 meses secos, tá certo? Por ser um ecossistema muito vasto em território, o cerrado possui outros tipos de vegetação, como as gramíneas. Quem tem uma árvore e outra tem aquele capim, né? A gramínea é o capim. E árvores, pode ter até algumas árvores altas, onde, além das regiões com características de florestais. Você pode até encontrar em algumas áreas próximas ao rio uma área florestal. Então é muito variado. Mas o que predomina o cerrado, de uma forma geral, são as árvores retorcidas, com folhas grossas, tronco cascudo, grosso, retorcido, e separado umas das outras com gramíneas. Essa é a característica do cerrado, tá bom? Agora vamos lá para a Mata Atlântica. Olha que mata maravilhosa. Que coisa linda é o Brasil, né? Como nós temos tanta variedade, tanta coisa. Toda hora eu sou um professor de geografia que fica espantado com tanta beleza do Brasil e variedade da beleza. Lembra do tamanho do Brasil? O Brasil é assim. Tem gente que quer, eu quero viajar, quero ir para o estado. O Brasil tem tanta coisa para a gente ver, tanta coisa diferente, né? De lugares como a Amazônia, uma campanha gaúcha, uma serra gaúcha, uma região do Cerrado, uma caatinga. É muito belo. Lá está. Olha aqui a Mata Atlântica. Olha a variedade de espécies. É sinal que chove bem também na região da Mata Atlântica. Um clima quente e úmido também, que é o clima tropical úmido. A Mata Atlântica ocupa 15% do território brasileiro. A Mata Atlântica é, ao mesmo tempo, um dos ecossistemas mais diversos em espécies animais. Chove bem, vegetação densa, clima quente, né? Então, espécies animais e vegetação do mundo e dos mais ameaçados, ou seja, a ocupação do Brasil começou aonde? Começou na Mata Atlântica. O pau-brasil, depois derruba a Mata Atlântica aqui no Nordeste para botar cana-de-açúcar. Onde é que está a maior parte da população brasileira hoje? No litoral e naquela região do Sudeste relacionada à Mata Atlântica. Olha só o negócio. Então, presta atenção, né? Ô, gente, agora chama atenção aqui, presta atenção. 145 milhões de pessoas em toda a área que abrange esse ecossistema. Então, repare que esse ecossistema é um ecossistema que, além de abrigar várias espécies animais, vegetais, também tem um ser humano muito presente nessa área, certo? Um clima tropical úmido, com muitas chuvas, hein? É uma das regiões mais chuvosas do Brasil, e principalmente nessas áreas voltadas para aquelas serras, né? Principalmente no Sudeste. Vamos lá. Os solos do bioma são ácidos e rasos, que é fator dados aos altos índices de chuva costumam acarretar processos erosivos e deslizamento, sobretudo em regiões habitadas, como se vê, com frequência nas áreas do ecossistema. O que é que nós estamos vendo ultimamente no Brasil? Aquela vegetação toda, aquela terra toda, né, lá de São Paulo, que matou meio mundo de gente, São Sebastião, se não me engano. Ali, sabe o que é? Embaixo daquele solo está uma rocha dura e resistente, parece até que é feita de concreto. E aquele solo em cima e a floresta. Chove muito, encharca tanto o solo que chega na rocha dura. Nós vamos ver depois, né, na rocha mãe, nas aulas mais para frente, sobre solos. E, meu amigo, a água chega, deixa todo aquele solo encharcado e, como a rocha mãe é lisa embaixo, não suporta. A própria floresta, naturalmente, ela desliza. Aí o pessoal constrói no sopé daquela serra, daquela elevação, as casas. Aí vão ficar soterrados, os acidentes acontecem o tempo todo. Petrópolis, agora São Sebastião em São Paulo, Petrópolis no Rio. Então, a própria vegetação, ela desaba. E se tiver ocupação humana ainda, desmatando, é pior ainda. Acontecem as coisas. Só que tem vezes que esse ecossistema recebe mais chuva do que a Amazônia. Então pode provocar esse deslizamento de terra, porque o solo é raso, um bom solo, mas raso. Tá certo? Então, nossa querida Mata Atlântica. As formações vegetais nesse ecossistema são bastante variadas. A gente imagina, né? Chovendo muito, floresta,
caracterizado por florestas ombrófilas, estacionais, além de ecossistemas específicos, como campos de altitude, manguezais, restingas, vai até o mar, gente. Lá no mar você tem mangue, você tem uma vegetação litorânea muito farta, e a gente também tem os animais que vivem ali, de anfíbios, répteis, peixes, crustáceos, aves. Imagina a variedade, né? Que vai da Mata Atlântica descendo até o litoral, tá certo? O bioma Mata Atlântica compreende cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo algumas delas existentes somente nessa região. Olha que maravilha, né? Olha, vou até repetir, 20 mil espécies de plantas. Olha a variedade. Se perguntar quem é que tem mais variedade de plantas, é a Amazônia ou a Mata Atlântica? Uma pergunta boa aí. A Mata Atlântica tem uma variedade melhor, porque eu queiro ou não, o solo da floresta da Mata Atlântica ele é melhor do que o solo da Amazônia. Mas dá para ver o olho nu? Claro que não. Tudo é floresta densa, verde, grande porte. Agora a Mata Atlântica ela que tem mais. Se perguntarem para você, já sabe responder em torno de 20 mil aí, espécies de plantas. Agora imagine de animais também, né? É uma coisa fantástica. Vamos lá, ei, beleza. Olha o Brasil aqui. Estamos lá no Rio Grande do Sul, barbaridade de tchê. Um abraço para meus amigos gaúchos, né? O Pampa, que coisa bonita é o Pampa, né? Agora aqui, a beleza está aqui. Agora repare que esse lugar é bom para qual atividade econômica? Cara, é bom para jogar bola um campo desse? Não. Aqui é criação de gado. Por isso que os gaúchos têm essa fama de carne, né? Churrasco. Churrascaria Pampa, churrascaria não sei o que, gaúcho, recanto. É por isso, ó. É ocupado com gado, lá no extremo sul do Brasil. Agora repare, predomínio das gramíneas, algumas árvores. Mas gramínea é o que predomina. Essa beleza. Dá para fazer um quadro, né? Botar na sala, né? Que lindo, oh, que Brasil maravilhoso. É? E esses ecossistemas são importantes, brasileiros. Olha aqui, ó. Os pampas, também conhecidos como campos sulinos ou pampas localizados na região sul do Brasil, com clima quente, temperado e úmido. A palavra temperado muda tudo. É o único clima temperado do Brasil. Todo o resto do Brasil ele é tropical. E aqui é temperado. Aqui você tem as 4 estações. Olha que legal. É um lugar que tem as... É por isso que eu falei a você. O tamanho do Brasil dá uma variedade climática fantástica no Brasil. E essa variedade vai surgir o quê? Ecossistemas diferentes. Olha que ecossistema completamente diferente. Onde predomina aquele relevo plano. Olha aqui, ó. Olha como é plano. Está vendo a planura do relevo? Com essas gramíneas? Vamos lá. Aí você tem aqui, ó, um relevo plano, o ecossistema ocupa somente 2% do território brasileiro. Já parece que ele é menorzinho, né? Nessa região, as 4 estações, porque o clima é temperado, subtropical úmido, como é chamado, né? São bastante definidas, com temperatura média mais variando entre 13 e 17. Olha como cai a temperatura. Né? E chuvas entre 1.200 e 1.600. Repare que não é uma Amazônia, é uma Mata Atlântica, mas chove bastante também. Não é verdade? Está bem acima do semiárido. E você vai, a vegetação dos pampas é caracterizada pelos campos. Aquela gramínea, aquela vegetação. Campos limpos, porque tem poucas árvores, certo? Com grande presença de herbácea, capim, certo? E os campos sujos, compostos por alguns arbustos. O campo sujo você tem a gramínea, mas tem alguns arbustos, aí é o campo sujo. Quando ele não tem nada, é limpo, tá certo? Em meio a tapetes de herbáceas, da grama, do capim, chame como você quiser. Os pampas possuem uma grande diversidade de espécies, sendo 3 mil de plantas, olha, é muito, né? 500 aves e 100 mamíferos, é muita coisa. Se olha um ecossistema, não dá nada por ele. E ele é um ecossistema tão poderoso também. Claro que não chega uma Amazônia, Mata Atlântica, mas extremamente poderoso também. Olha que Brasil maravilhoso que a gente tem, né? Com tanto ecossistema. Vamos lá. Olha esse também. Eita, que lindo, né? Isso dá para fazer um bocado de quadro, botar na parede. Rapaz, que coisa maravilhosa. Pantanal, teve novela, teve tudo sobre o Pantanal. Então, vamos lá. O Pantanal, a gente vê o Pantanal uma criação de gado. Mas a beleza do Pantanal, essas lagoas. Que lindo, né? Olha que vegetação linda. Isso aqui são florestas.
torno dessa lagoa. Olha aqui, ó. Pantanal. Esse bioma compreende menos de 2% do território brasileiro, sendo considerado o menor do país, é menor até do que o Pampa. No entanto, é uma das maiores planícies alagadas do mundo. Uma das maiores planícies alagadas do mundo. E essa planície alagada, esse alagamento é que vai determinar aí, apesar de estar no Brasil Central, mas vai ser diferente do Cerrado, porque esse alagamento, isso aqui, ó, esse monte que aqui é o rio alaga, o rio Paraguai alaga, depois ele retorna ao seu leito e fica as lagoas. Isso aqui vai determinar a criação de um bioma diferente. Localizado na região centro-oeste, o clima do Pantanal é predominantemente, né, é o tropical estacional. As temperaturas é o tropical semiúmido. A médias anuais 25 graus, podendo chegar até a 40 graus, na época mais quente, né, do verão. Pluviosidade varia entre 1.000 e 1.500 milímetros anuais, boa. Agora lembre que essa região chove bem num período, que é aquele período de primavera, verão, e é seco no outono e inverno. Aí o rio baixa, fica tudo seco, mas as lagoas ficam lá. E essas lagoas é que promovem o quê? Essa diversidade pantanesca, que é uma coisa maravilhosa do Pantanal Mato Grossense. Tá certo? Então ligar, o clima é o mesmo do Cerrado, só que a formação das lagoas e dessa planície de inundação muda completamente a história da vegetação e da fauna dessa região. Vamos lá, dar uma olhadinha aqui, ó. A vegetação do Pantanal é diversa, composta por cerradões, florestas, cerrados e brejos, mas predominantemente vegetação rasteira também no Pantanal. Por isso se cria muito gado no Pantanal. Nas porções que permanecem nudadas durante a maior parte do ano, são observadas espécies aquáticas, sendo os peixes, assim como as aves, os principais representantes da biodiversidade local. São 263 peixes e 463 espécies de aves. Representativamente é uma grande quantidade, uma variedade imensa, certo? Mas aí você vai ter répteis, aí você tem cobra. Tinha uma novela aí que mostrava tanta sucuri, jacaré. Rapaz, o lugar aí tem uma variedade de espécies muito grande, é tombado com o patrimônio da humanidade. Então, mais um ecossistema brasileiro importantíssimo, é o Pantanal, pela sua beleza, é um patrimônio mundial, tá certo? Nós vamos ter aqui o Pantanal, além dessas outras espécies que fazem parte do bioma Pantanal. 41 tipos de anfíbios, 113 répteis, vixe Maria, né? 132 mamíferos e 2.000 espécies de plantas. Atualmente, a principal ameaça a esse ecossistema é a atividade agropecuária, é o agronegócio, destruindo o Cerrado, destruindo o Pantanal, destruindo a Amazônia, certo? A Caatinga, os Pampas. Então nós estamos vivendo um momento terrível de crescimento da agricultura, da agropecuária, principalmente da agricultura, do agronegócio, certo? O agronegócio, ele joga veneno nos rios, sabe? Ele desmata, acaba a biodiversidade, é um problema para o ecossistema, tá bom? Vamos prestar atenção, um assunto fácil, mas que tem caído nas provas. Então você olhe bem para essa aula e vamos às próximas aulas até chegar aos 100% da sua aprovação. Grande abraço e até a próxima.